bom dia, alunos da 901 902. Dando continuidade aos nossos estudos de Química. Semana passada nós vimos o capítulo 4, revisamos praticamente o capítulo 4, né? O capítulo 4 a gente já havia visto no primeiro bimestre, então o livro 2 de vocês veio com essa parte que eu comecei no primeiro bimestre, terminei agora no segundo, no capítulo 4, então a gente começou pelo capítulo 4, tá? E então vamos dar uma continuidade na Química e semana que vem a gente estuda o capítulo 3 do livro, tá? Da nossa apostila. Bom, hoje, a matéria de hoje vai ser sobre estrutura atômica, né? Quando a gente fala de átomo, qual é a ideia que a gente tem de átomo? Será que o átomo existe? Será que é verdade? Será que somos feitos de átomos? A matéria tem átomo? Como se eu não vejo um átomo? Eu não tenho como ver um átomo. Ele é tão pequeno que eu não consigo ver, então como é que ele existe? Então, da onde surgiu essa ideia de átomo? Ah, e por que esse nome? Átomo, A é não. E tomo, divisível. Seria alguma coisa não divisível. Mas hoje em dia, todo mundo é de conhecimento. Quando você entra na escola, você já sabe que o átomo é divisível. Se ele é divisível, por que não trocaram o nome dele? Tá? Então, tudo isso a gente vai começar a ver hoje. Vai começar com uma introdução hoje, tá? Então, a primeira ideia de estrutura da matéria, ela surge na Grécia Antiga, por filósofos gregos, Eucipro e Demócrito, 450 a.C., né? Eles propuseram de que a matéria era feita de entidades extremamente pequenas e que não podiam ser divididas. Chegava um ponto, várias delas formavam a matéria, formavam alguma coisa, né? Por exemplo, de que seria feita uma rocha? Uma rocha seria feita de vários átomos. Só que chegava um ponto, se você quebrasse, ia chegar num ponto que você ia chegar num átomo só, daquele material, daquela pedra. E não daria mais para dividir. Então, vários desses átomos formavam as substâncias e as estruturas que eles tinham na época. Então, o nome átomo significa indivisível. 2000 anos depois, porque 450 a.C. a 1803, quando veio a primeira teoria atômica, quando a primeira teoria atômica foi elaborada, tá? Porque até então foi deixado no cantinho. O átomo são estruturas extremamente pequenas e indivisíveis e indestrutíveis. Ponto, acabou. Ficou lá, somos feitos de átomos. Não existia ainda uma teoria sobre isso. Então, a primeira teoria atômica, ela surge em 1803. Ela é conhecida como teoria atômica de Dalton, ou primeira teoria atômica, ou primeiro modelo atômico. São vários nomes dados, mas é a mesma coisa. Ele definiu o que os gregos já haviam falado em 450 a.C. Ele só definiu. Os átomos são estruturas extremamente pequenas, indivisíveis, indestrutíveis, maciças e esféricas. A diferença é que existem tamanhos de átomos diferentes, porque existem átomos diferentes, então eles apresentam tamanhos diferentes. Pronto, assim estava criada a primeira teoria atômica ou teoria de Dalton, tá? Que ficou conhecida como bola de milhar. Por quê? Porque o átomo seria assim, isso aqui seria um átomo e outros átomos seriam menores, formados de outros elementos. E vários desses átomos juntos formavam as moléculas. Ponto, acabou. Essa era a ideia de Dalton em 1803. Tá? Passa mais ou menos 100 anos para vir a segunda teoria atômica, que é a teoria atômica de Thomson. Mas, na teoria de Dalton, como os átomos eram representados? Eles precisavam, algumas coisas já eram conhecidas, por exemplo, o cobre, a prata, o ouro, isso é conhecido desde antes de Cristo, entende? Então, se precisavam dar símbolos a eles. Então, o que propuseram também nesse meio termo da teoria atômica de Dalton é a representação dos átomos, os átomos e suas representações. Então, um átomo quimicamente iguais, ou seja, do mesmo tipo, pertencem ao mesmo conjunto, é o mesmo elemento. Então, se dá um nome de elemento químico. Então, John, Jacob,
Berzelius, em 1814, ele cria os símbolos dos elementos químicos, derivado do latim, óbvio e evidente, né? Porque a língua falada em 1803 não era português, e muito menos o inglês, tá? E antigamente, antes de Cristo, depois de Cristo, ainda era o latim. Então, formado pela primeira letra maiúscula, tá certo? Do nome em latim, foi representado os átomos. Então fica o nome em português, antimônio. O símbolo SB. Pô, mas não tem nada a ver com o nome antimônio, não, porque o nome dele, oficial em latim, é Stibium, SB. Chumbo, PB, porque vem de plumbum. Cobre, Cu, porque vem de cuprum. Enxofre, S, porque vem de sulfur. E por aí vai. Depois de 1940, 1950, por aí, que esses elementos já são os elementos mais modernos, né, os mais recentes, todos esses elementos derivados do latim, eles são muito antigos, tá? Eles datam de 1700, 1600. Não existe um registro oficial de cada um deles, mas de 1940 para cá, 1950 para cá, quando a língua falada já era predominante, já era o inglês, já existiam as pesquisas de radioatividade. Marie Curie já havia ganhado o primeiro prêmio de Química e Física de radioatividade, né? O Nobel de Química e de Física por conta da radioatividade. Os elementos já começam com o nome oficial derivado do inglês, tá? Mas grande parte deles é derivado do latim. Bom, o símbolo é universal. Pô, como é que vai ser? Eu tô aqui no Brasil prata é AG, porque vem de argento. Mas quando eu chegar no Japão, quando eu chegar na China, no lugar do AG vai ter o quê? Vai ter aquele símbolo, a letra deles? Eu não entendo. Não, o símbolo é universal. O que vai mudar é o nome. Em latim é o idioma, é argento, AG. Foi o que deu origem ao símbolo. Em português é prata, espanhol é plata, em inglês é silver, italiano argenta e francês argent. Então, olha só, eu tô falando da prata, é AG, porque ela vem derivada do, né? O símbolo dela é derivado do latim. Primeira letra maiúscula e a segunda letra sempre minúscula. Você não pode colocar a prata, por exemplo, como A maiúsculo e G maiúsculo. Se você fizer isso, você está mostrando para mim que são dois elementos diferentes. Tá certo? E não existe elemento com símbolo G sozinho na tabela periódica. E nem com símbolo A. Tá? A maiúsculo, G minúsculo. N maiúsculo, A minúsculo, que é do sódio. C maiúsculo, U minúsculo. Quando tem um símbolo só, é fácil. 2, a segunda letra tem que ser em minúsculo. E vocês sempre esquecem. Esquecem, aí você toma errado na questão que seria necessária você ter colocado a letra minúscula, tá? Então, o que a gente sabe agora? Com essas informações, podemos definir simplificadamente uma molécula. O que é uma molécula? A molécula é a junção de elementos químicos, iguais ou diferentes. Entendeu? E isso se caracteriza por fórmula. Como assim? Não entendi. Por exemplo, substância. Conheça a água. A gente bebe água, a gente sabe a água. Desde o sexto ano você sabe que água é H2O. Desde o sexto ano você sabe que água é H2O. A fórmula dela é H2O. Mas essa representação é que você vai começar a ver agora, a partir de agora do nono ano, até no ensino médio. Principalmente quando chegar lá no terceiro ano, onde você tem a química orgânica, onde você tem os modelos atômicos que você pode desenhar as moléculas. A fórmula é as letras, são as letras do nome, tá? A água, embora ela seja chamada de água, ela tem uma classificação. Ela é um óxido, tá? E ela é um óxido ácido, que você vai ver isso lá em funções depois. A água tem um nome específico, tá? É monóxido de dihidrogênio, mas não vem o caso, não é o nosso caso agora. A gente não está dando nome às moléculas, a gente está aprendendo as fórmulas.
Então, eu quero que você entenda o quê? Por que tem esse doisinho pequeno? Porque tem 2 hidrogênios na água. E por que tem esse O sozinho? Ué, porque só tem um oxigênio. Isso, esse 2 e esse 1 que não foi escrito aqui, porque quando for um só você não precisa colocar, isso é chamado de atomicidade. Ou seja, a quantidade de átomos que eu tenho na molécula, isso é atomicidade, tá certo? Então, H2O, água, é formado de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Bom, 1897. Bota aí 94 anos depois da primeira teoria atômica, né? Joseph John Thomson, conclui, por meio de experiências com cargas elétricas e ambiente extremamente rarefeito, no vácuo, que o átomo seria formado por partículas de cargas elétricas negativas, no qual ele deu o nome de elétrons. Olha só, em 1897 ele sabia que existia partícula negativa no átomo. Ele deduziu se existia partículas negativas, também existem as positivas. Só que a teoria atômica dele não define ainda as partículas positivas, só as negativas. Então, na teoria atômica de Thomson, ou na segunda teoria atômica, ou no segundo modelo atômico, ele fala sobre o átomo esférico com massa positiva e elétrons negativos incrustados. O que seria incrustados? Dentro, como se fosse um panetone, um chocotone. A massa branca, cheia de gotinhas de chocolate. Assim seria um átomo, só que redondo. Essa massa, ele sabia que era positiva, mas ele não deu nome. Tá? Ele deu nome aos elétrons. Então, o modelo atômico dele vem com elétrons. Elétrons negativos incrustados numa massa positiva, tá? Então, o modelo dele ficou conhecido como pudim de passas. Olha aqui, ó. Joseph John Thomson. Bonito, né? Diga-se de passagem. A massa é positiva, olha lá, cruz grandona, que não foi dado o nome. Embora tenha sido, ó, ele só anunciou a lei em 1897, ele só criou, ele só documentou, vamos dizer assim. Mas em 1886 já vinham falando dos prótons, mas daqui a pouco eu vou ler essa parte. Então, pudim de passas, que ficou conhecido, mas não chega a ser um pudim de passa, é mais parecido com um panetone chocotone, que está lá dentro da massa. Você abre o chocotone, tá lá o chocolate, as gotinhas de chocolate dentro, numa massa branca, massa positiva. Então, assim seria a melhor definição. Eu acho que é chamado de pudim de passas porque não tinha panetone ainda na época, nem chocotone, senão seria chocotone. Bom, as partículas positivas no átomo foi observada no experimento do físico alemão Eugen Goldstein, em 1886. Só que ela não foi escrita lá. Agora, olha só, dependendo do livro que você leia, são vários autores de química, né? Então, tem de ensino médio. Dependendo do livro que você pegue, alguns dizem que o crédito pela descoberta do próton é diferente. Uns dizem que foi Eugen Goldstein que descobriu os prótons. E outros dizem que foi Rutherford que descobriu os prótons quando ele cria o modelo atômico dele, que é o terceiro modelo atômico, né? Então, nesse primeiro momento de introdução, a gente só vai estudar 3 modelos atômicos: Dalton, Thomson e Rutherford. Existem outros complementos no modelo atômico de Rutherford, tá? Existe o Rutherford-Bohr, existe Summerfield, só que a gente não vai se aprofundar nele nesse momento. Isso é matéria mais para ensino médio, tá bom? Então, fique entendido que a parte positiva do que é chamado de próton depende do livro. Você pode ver que, dependendo do livro que você leia, você pode ver dar conflito. Mas para vocês não vai interferir em nada. Não vai existir uma questão na prova. Quem descobriu os elétrons, quem descobriu os prótons, quem descobriu os nêutrons. Bom, então, já com essa partícula positiva aparecendo, se cria a terceira teoria atômica. Espera aí. Se o átomo é esférico, indivisível, indestrutível, com carga positiva,
e negativa, ele não pode ser esférico. Então, ele já é dividido em massa, em partes positivas e partes negativas. Ele já é dividido em prótons e elétrons. Então, por que átomo? A palavra não, tomo, não divisível. Só que não continuou sendo átomo, tá? Não houve mudança no nome. E então o átomo continuou sendo átomo. Então, em 1911, pouco tempo, né? Se você olhar para a teoria de Dalton e a teoria de Thomson, foram 94 anos de uma para outra. E se você olhar desde o momento dos gregos até o momento que Dalton enuncia a lei da teoria atômica, foram 2.200 anos. Então, de lá, da segunda para a terceira teoria, já está muito rápido o avanço tecnológico, né? Isso tudo por conta da tecnologia, a Revolução Industrial, as máquinas, o poderio todo que já estava, que os cientistas já estavam tendo. Então, em 1911, Ernest Rutherford usou um material radioativo que emitia partículas positivas, chamadas de partículas alfas. Então, ele incidiu isso numa lâmina de ouro e ele observou algumas coisas, ele concluiu algumas coisas. Então, vamos dar uma olhada do o que Rutherford concluiu com esse experimento. Que o átomo tem uma região mais pesada, que é o núcleo. Então, o átomo já tem prótons e elétrons. E agora tem o núcleo. Isso aí. Então, é o momento que o átomo é dividido em núcleo e eletrosfera. Então, o núcleo possui praticamente toda a massa do átomo. Ele chegou nessa conclusão. O núcleo tem prótons, que são partículas de carga positiva. Os elétrons giram em uma região periférica, praticamente vazia, ao redor do núcleo, denominado eletrosfera. Então, Rutherford já começa a ver o átomo como uma estrutura não mais esférica, indivisível e indestrutível. Ele começa a ver um núcleo pesado, com prótons positivos, e os elétrons girando ao redor desse núcleo, tá certo? O modelo dele ficou conhecido como Sistema Solar, tá? Algum tempo depois, ele concluiu, né, ele observou que existia uma massa no núcleo que era uma massa sem carga, que não tinha carga. Então, ele concluiu que o núcleo deveria existir as partículas sem carga elétrica e as partículas positivas, que ele chamou de prótons. Essas partículas sem carga, tá, ele chamou de nêutrons. O nome nêutron foi dado pelo cientista James Chadwick. Então, em resumo, Rutherford cria, enuncia, define o modelo atômico como um modelo com prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons sempre girando ao redor do núcleo, elétrons negativos, e o núcleo, uma região positiva, com prótons positivos e nêutrons sem carga, tá? Então, o resumo fica mais ou menos assim, Se eu falar no que tem no núcleo, eu tenho prótons e nêutrons. Se eu falar em termos de carga, a carga do meu próton é positiva. A carga do meu nêutron não tem carga, tá? Agora, se eu falar em termos de tamanho, um próton é igual a um nêutron. Tamanho de um próton é igual ao tamanho de um nêutron. Ele só tem cargas, um tem carga e outro não. Agora, os elétrons que estão na eletrosfera girando ao redor, como esse modelo atômico, como esse modelo aqui, esse desenho aqui, eles são 1836 vezes menor do que um próton ou um nêutron. Ele é extremamente pequeno, com carga negativa. Então, é como se os elétrons girassem ao redor do núcleo, protegendo o núcleo, tá? O vídeo já está com 20 minutos. Eu vou dar uma parada para dar uma continuação, tá certo? Vou fazer o vídeo 2 agora.